Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre modelagem didática. Pesquisa do IFMA, o estudo investiga o uso de recursos para auxiliar na compreensão de conceitos de biologia em sala, recursos como maquetes ou esquemas. Com a gente, a acadêmica da licenciatura em Biologia do IFMA Monte Castelo, Hanna Gabriele Marques Sales. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Hanna, começo pedindo para você explicar para a gente o que é a modelagem e como é que ela auxilia na compreensão dos conteúdos de biologia em sala de aula. Então, a modelagem didática, ela é uma ferramenta que é utilizada em sala de aula justamente porque na biologia a gente tem muitos conceitos abstratos que os alunos eles não conseguem compreender porque não é uma coisa que a gente consegue olhar, tipo a célula. A gente não consegue olhar uma célula, ela é microscópica. Então, a modelagem didática é justamente isso, quando o aluno ele constrói tipo uma maquete, sabe? E ele constrói e quando ele está construindo, consequentemente, ele está revisando o conteúdo. Então, a modelagem didática é basicamente isso. E ela auxilia, então, na compreensão dentro de sala de aula a partir dessa visualização que ela permite, né? Sim. Um dos resultados da sua pesquisa afirma que não há proposição de modelagem didática em livros de biologia ofertados aos alunos de São Luís. Quais são as repercussões disso para a qualidade da aprendizagem desses alunos? Qual o impacto? Então, a gente sabe que o livro didático ele é um material, um recurso ainda muito utilizado em sala de aula. Então, a não proposição dessas modelagens didáticas nos livros podem não atrasar, mas eles podem... O aluno ele pode ter uma dificuldade a mais na hora de assimilar um conteúdo, porque, como eu disse, a biologia ela tem muitos conceitos abstratos. Então, na hora do aluno ele entrar em contato com esse conceito e ele falar assim, mas eu não estou entendendo. Então, a modelagem didática ela poderia auxiliar na compreensão desse conteúdo pelo aluno. E como é que eles receberam essa proposição tua, os alunos? A possibilidade dessa modelagem para auxiliar, como foi que é? Os alunos? Isso. Então, no IFMA, nós alunos, a gente tem muito contato em sala de aula mediante os professores. Então, os professores, eles dão muita oportunidade para a gente acompanhá-los em sala de aula. E eu já acompanhei a professora Isabela algumas vezes, inclusive quando ela aplicou uma modelagem didática sobre o ensino de bactérias na sala de aula. E foi eu observei que foi muito proveitoso para os alunos, porque quando eles estão, como eu já falei, quando eles estão construindo essa modelagem, consequentemente, eles estão revisando um conteúdo que já foi previamente visto. Então, eles estão assimilando ainda mais esse conteúdo. E quando eles fizeram essa modelagem na sala de aula, a gente observou bastante engajamento, eles tiraram muitas dúvidas. Então, isso foi realmente muito proveitoso para os alunos. E quando se fala em passo a passo até se construir ao que se chegou hoje, quais foram as etapas dessa investigação? Quais os critérios de análise dos materiais didáticos? Então, a gente começou entrando em contato com o pessoal da SEDUC para ver quais livros eram utilizados na rede pública estadual. E eu tive contato com 6 livros. Eram livros fiquei até surpresa no caso. Eles eram livros finos, assim. E quando eu recebi esses livros, eu achei, são livros de biologia. Mas não, os 6 livros são englobando todas as áreas das ciências naturais. Então, tem física, química e biologia. E esses 6 livros, eles são utilizados durante todo o ensino médio. Aí, eu investiguei os livros, não achei nenhuma proposição de modelagem didática. E eu fui investigar outras coisas para auxiliar, que auxiliam a aprendizagem dos alunos. Então, eu achei um espaço aprendizagem que vai sugerir links de vídeos, sugere filmes. E eu também achei o espaço oficina, alguma coisa assim, que propõe atividades práticas, que também é muito bom para os alunos, outro tipo de metodologia ativa. E depois que eu analisei esses livros, eu não vi proposição, eu peguei alguns conteúdos que eram tratados nesse livro de biologia, na parte que falava sobre a biologia, e eu
tive ideias de algumas modelagens didáticas. E depois que eu pensei e eu analisei, trouxe algumas modelagens didáticas baseadas nos conteúdos dos livros e confeccionei algumas modelagens, 8 no total. Muito bem, estamos conversando com a acadêmica da licenciatura em Biologia do IFMA Monte Castelo, a Hanna Gabriele Marques Salles. Ela conversa com a gente sobre a pesquisa Modelagem Didática como instrumento facilitador da aprendizagem nos livros didáticos de Biologia. Agora, Hanna, outro resultado foi a produção de uma cartilha com exemplos de modelagem didática. Quais são esses exemplos e o que foi levado em consideração aí durante a construção e elaboração desse material? A cartilha foi uma etapa do projeto, na qual eu passava para essa cartilha todas as modelagens que eu confeccionei durante o projeto. Foram 8 no total, vamos ver se eu lembro, porque faz um tempo. Teve a do sistema solar, teve morfologia e histologia da raiz, teve uma de poríferos, teve mitose e meiose, teve uma do sistema digestivo. Já falei sistema solar? Não. Não? Sistema solar. Ai, não lembro. Não lembro, mas não. Foram 8. 8, né? E como é que foi esse processo? Então, eu peguei conteúdos que eram trazidos nos livros que são utilizados na rede pública estadual. Então, nessa análise, eu fui filtrando alguns conteúdos e vi conteúdos que eram mais... como posso dizer assim, mais difícil assim, de assimilação. E eu fui construindo essas modelagens didáticas com base no conteúdo trazido nos livros. Depois de ganhar vida, forma, a cartilha, ela foi levada para a sala de aula, foi apresentada aos alunos. Se foi, como é que eles receberam? A cartilha, ela foi divulgada no Universo IFMA. Esse Universo IFMA ela é um evento com o IFMA de todos os campos do Maranhão. Então, quando eu levei os resultados da minha pesquisa, eu divulguei o QR Code da cartilha, no qual o pessoal pôde ter acesso. E em relação ao laboratório de ensino, ciência e biologia, vocês têm esse laboratório? Como é que os trabalhos desse laboratório eles auxiliam na condução da pesquisa e também na elaboração dessa cartilha? Como foi o suporte, a importância dele para sim, muito importante. A professora, ela me ajudou bastante, me auxiliou. Sou muito grata a ela pela oportunidade que ela me deu. Qual a professora? Sim, a professora Isabela. Muito grata pela oportunidade que ela me deu de fazer parte desse projeto, contribuir para a minha formação acadêmica. O laboratório, ele é muito importante porque no laboratório a gente tem várias coisas. Ele é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente sai para as escolas, a gente faz uma amostra didática, a gente tem uma coleção biológica, então a gente leva animais para as escolas, explica características, a gente explica sobre os animais da coleção, a gente também vai para a sala de aula, a gente não só para as escolas mostrando a coleção, mas a gente vai para a sala de aula também. No próprio instituto, contribui absurdamente para a formação dos alunos que cursam a licenciatura em Ciências Biológicas, não só os graduandos, mas também o pessoal do ensino médio. Então, ele é um laboratório que contribui bastante para a formação dos alunos. Muito bem, recebemos a acadêmica da licenciatura em Biologia do IFMA Monte Castelo, Hanna Gabriele Marques Salles. Ela conversou com a gente sobre a pesquisa Modelagem Didática como instrumento facilitador da aprendizagem nos livros didáticos de Biologia, estudo com orientação da professora doutora do Departamento Acadêmico de Biologia do IFMA Monte Castelo, Isabela Vieira dos Santos Mendonça, pesquisa que teve o apoio da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Até o próximo programa.